Queridos, bom dia, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, amém, que alegria. Sempre muito bom estar aqui na comunidade Família em Jesus, e vocês estão de parabéns, não é? Pelo segundo ano. O pastor Samuel disse que vocês estão aqui há 2 anos, e é um grande privilégio para mim falar a palavra de Deus. Nada me encanta mais do que pregar o Evangelho. Na segunda-feira, pastor Samuel, eu fui à Academia Evangélica de Letras do Brasil, onde, por misericórdia de Deus, eu tenho uma cadeira, eu sou titular na Academia Evangélica de Letras do Brasil. Aliás, devo ser o caçula da academia, que nós falamos que é a caixa de ressonância do pensamento evangélico cristão. Grandes homens estão ali. Guilhermino Cunha foi presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. William Douglas, juiz federal, muito conhecido no Brasil, e tantos outros ícones. E falava ali sobre um tema que eu sou apaixonado, cultura judaica e hebraico. Quando terminei a palestra, um dos acadêmicos que estava presente, o reverendo Antônio José, me abraçou e disse: pastor Marcelo, deixa eu falar uma coisa para você. Você foi muito feliz na sua palestra, mas deixa eu lhe falar com quem que eu tive aula. Note bem, meus irmãos. Ele disse: eu tive como professor de Novo Testamento D.A. Carson. Aí quase que eu fui, me colocando debaixo da cadeira. Mas mais do que isso, pastor Marcelo, eu tive aula também com Simon Kistemaker. Não sei se vocês já ouviram falar, não é? E ainda mais, pastor Marcelo, eu tive aula com o Dr. Walter Kaiser, uma das maiores autoridades no mundo em Antigo Testamento, está com 85 anos de idade. E eu falei: meu irmão, que privilégio para mim você ouvir esse menino que tem idade para ser o seu filho. Mas nada, meus irmãos, falo isso de coração, me empolga quando eu estou diante da noiva do Cordeiro. Aqui está a noiva do Cordeiro, a igreja que Jesus remiu com o seu sangue, a igreja que foi comprada pelo sangue da nova aliança. Então, parabéns, pastor Samuel, obrigado pelo carinho, parabéns a essa igreja, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no livro histórico do Novo Testamento, Atos capítulo 11, versículos de número 20 a seguir. Quero pregar uma mensagem sobre o que significa ser igreja no século 21. É aniversário desta igreja, e eu quero me atentar a esse texto muito rico, Atos capítulo 11, versículos de número 20 a seguir. Meyer Pirman, grande escritor judeu, sintetizou o livro de Atos em 3 palavras. Os 28 capítulos de Atos, Meyer Pirman sintetizou em 3 palavras: ascensão, descensão e expansão. Traduzindo: Cristo subiu, o Espírito desceu, o Evangelho cresceu. Que bonito, né? Cristo subiu, o Espírito desceu e o Evangelho cresceu. Atos capítulo 11, versos de número 20 a seguir. Quem achou, diga amém. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que
com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Agora grave essa expressão no seu coração, anote aí na sua Bíblia. Olha que coisa interessante. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Diga amém. As marcas da igreja de Antioquia são as marcas que eu desejo, pastor Samuel, para a comunidade, família em Jesus. Queridos, nos últimos dias nós temos observado o avanço do evangelho em solo brasileiro. Hoje nós temos, talvez, a alegria de dizer que o evangelho alcançou os maiores patamares da sociedade brasileira. Nós temos cristãos na política, nós temos cristãos na alta sociedade, nós temos cristãos no judiciário, no legislativo, no executivo. E esses dias pensando sobre isso, eu fiquei perguntando para mim mesmo, qual é o tipo de evangelho que tem crescido no solo brasileiro? Será que tem sido o evangelho da graça? Será que tem sido o evangelho que tem a bandeira de anunciar o nome que está acima de todo nome? Ou um evangelho místico, sincrético? Um evangelho que de evangelho não tem nada, é o eu-evangelho. É o homem no centro, é os direitos do homem, as reivindicações humanas. E eu comecei a pensar sobre isso, e Deus falou ao meu coração que nem tudo que cresce é bom. Parece um paradoxo, não é? Porque todos nós queremos crescer na nossa vida, crescer em conhecimento, crescer em graça, crescer materialmente, por que não? Não há pecado nenhum nisso. Mas eu comecei a pensar, e o Espírito Santo falou ao meu coração: Marcelo, o câncer cresce e não é bom. Então o crescimento só é crescimento se é um crescimento sadio, um crescimento que deve ter marcas, deve ter balizas. E hoje, no Brasil, no mundo, pastor Samuel, nós temos igrejas dos mais variados gostos. Eu não quero aqui entrar em questões litúrgicas. Há igrejas barulhentas, como abre aspas a Assembleia de Deus, uma igreja que crê na atualidade dos dons, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja dinâmica, né? Não que as igrejas tradicionais não sejam, mas pense bem o que eu estou falando nessa manhã. Igrejas calmas, né? Igrejas elitizadas, igrejas que há desembargadores, igrejas em que há artistas, igrejas que há pessoas célebres da sociedade, igrejas simples, né? Igrejas que você entra e parece que você está numa sessão espírita. É difícil falar isso, mas é uma realidade. Igrejas que você entra que parece que você está num balcão de negócio. Não tem evangelho, tem troca, tem negociata, tem interesse. As pessoas não estão ali por causa da cruz de Cristo, estão ali para melhorar a sua autoestima, estão ali para mudar a sua vida material. Então, nós temos igrejas para os mais refinados gostos, não é? Para as mais refinados desejos e anseios. E eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero com você, nessa manhã, se você puder manter a sua Bíblia aberta, olhar esta igreja que para mim é uma das igrejas mais lindas do Novo Testamento.
Nós nos concentramos muito na igreja primitiva, sem dúvida, uma igreja que impactou o mundo, não é? A igreja de Jerusalém. Com todo respeito, se tiver aqui algum irmão católico que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a primeira igreja não foi a igreja de Roma, não é? A primeira igreja foi a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja dos primórdios. Depois nós temos a igreja de Antioquia. E no Novo Testamento nós temos duas Antioquias. Antioquia da Síria, cuja pessoa se tornou muito proeminente, Lucas, né? Lucas era da Antioquia da Síria. Lucas, o médico amado, escritor do livro de Atos, escreveu Lucas, o seu evangelho, e escreveu Atos, não é? E Antioquia da Psídia. E essa igreja que eu quero olhar para vocês, as marcas dessa igreja, e o desejo do meu coração, pastor Samuel, é que a igreja, comunidade, família em Jesus, se família já é muito bom, imagine em Jesus, não é? Aí fica muito bom, fica maravilhoso. Olhar as marcas dessa igreja. E, quiçá, oxalá, nós imitemos o seu exemplo. Imitemos as marcas dessa igreja para nós aqui nessa manhã. Primeira característica dessa igreja, se você quiser observar aí na sua Bíblia, quiser anotar, está no versículo de número 20. Esta é a primeira marca que identifica esta igreja de Antioquia. Havia entre eles alguns varões de Chipre, Cirene, os quais, entrando em Antioquia, embora o texto não fala que é Antioquia da Psídia e não da Síria, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Repita após mim: anunciando o Senhor Jesus. Aqui está a primeira marca de uma igreja que reputo cristã, de uma igreja que reputo uma igreja séria, de uma igreja que tem compromisso com Deus. Primeira marca dessa igreja, era uma igreja cristológica. Esta é a razão de ser da igreja. Queridos, nós não temos outra mensagem. A mensagem da igreja de Antioquia, a mensagem da igreja família em Jesus, pastor Samuel, não é outra, a saber, Jesus Cristo. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Não tem outra mensagem na igreja evangélica brasileira que não seja a pessoa de Jesus, que não seja a vitória que Cristo conquistou na cruz. Igreja não deve anunciar pregadores famosos. Tem igrejas que querem lotar os seus plenários, lotar os seus locais de culto com pregadores famosos, com cantores famosos que são tratados que nem celebridades. E o Dr. Warren Wiersbe disse: um pecado da igreja evangélica brasileira, muitas celebridades, ausência de servos. Gente que se acha importante demais, graças a Deus aqui não tem. Gente que se acha a quarta pessoa da Trindade, aqui não tem, né, pastor Samuel? Gente que se acha JJ, sabe o que é JJ? Nas Assembleias de Deus, JJ é Jeová Júnior, entendeu? Gente que se acha a última bolacha do pacote. Não, nós não precisamos de pregadores famosos, nem de cantores famosos. Nós precisamos, na nossa igreja, da presença doce de Jesus de Nazaré. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Esta é a marca da igreja. Eles anunciavam o Senhor Jesus, uma mensagem que, diga-se de passagem, está ausente de muitos púlpitos da igreja evangélica brasileira. Eu prego desde os meus 12 anos. Estou com 39 anos, portanto são 27 anos pregando o evangelho da graça. Deus me chamou muito cedo. Com 12 anos eu já pregava em igrejas, pregava em congressos. Deus me chamou muito cedo para o ministério da palavra. E eu tenho percebido que não estão pregando mais o evangelho da graça. Então, se a comunidade de Jesus, que é uma igreja séria,
quiser, pastor Samuel, continuar a glorificar a Deus, a nossa mensagem não é de autoajuda, a nossa mensagem não é de coachings, a nossa mensagem não é uma mensagem de psicologia, nem muito menos de sociologia ou antropologia. A mensagem que salva, que liberta, que transforma, é a mensagem do doce Nazareno, o carpinteiro da Galileia. O seu nome está acima de todo nome, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos esse desafio de pregar Jesus, que não dá ibope, não é? Dá ibope hoje falar de dinheiro, dar ibope hoje falar que você vai se tornar milionário em um mês, dá ibope hoje dizer que você é um gigante, não é? Esta é a mensagem de muitas igrejas. Desperte um gigante que há em você. É verdade, é um gigante chamado pecado. Se nós lêssemos mais a Bíblia, nós iríamos cometer menos erros, porque Paulo diz: o bem que quero fazer, isso não faço, mas o mal que está em mim, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então a mensagem que nós temos que pregar é a mensagem de Jesus. Jesus, o nosso advogado. Jesus, o bom pastor. Jesus, conselheiro. Jesus, Deus forte. Jesus, o Emanuel. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, galardoador daqueles que o buscam. Jesus, o homem de dores. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, aquele que nos justifica pela fé. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus, maravilhoso. Jesus, o noivo da igreja. Jesus, o ômega do Apocalipse 1:8. Jesus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, o quarto homem da fornalha ardente. Jesus, Redentor é o seu nome. Jesus, santo, santo, santo é o seu nome. Jesus, o Todo-Poderoso. Eu não sei se você está observando, mas eu estou falando Jesus no alfabeto brasileiro. Eu já falei que ele é advogado, que ele é bom pastor, que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, que ele é o Emanuel, que ele é o filho de Davi, que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele é o homem de dores, que ele é a imagem do Deus invisível, que ele nos justifica, ele é o leão da tribo de Judá, maravilhoso, o noivo, o ômega, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o quarto homem da fornalha ardente. Redentor é o seu nome, ele é santo, ele é o Todo-Poderoso, ele é o unigênito do Pai e ele é a nossa vitória aqui nessa manhã. Glória a Deus. Segunda marca desta igreja está no verso de número 21. Acompanhe comigo. Uma mensagem expositiva, é o texto que fala. A mão do Senhor era com eles. Repita após mim. Era uma igreja que tinha aprovação de Deus. Será que Deus tem aprovado o meu ministério? Será que Deus tem aprovado a minha vida? Nós temos uma preocupação de sermos aprovados constantemente, né? Eu, em breve, o pastor Samuel disse, com muito sacrifício, não tem sido fácil para mim trabalhar, estudar um curso de Direito no Mackenzie, uma faculdade extraordinária. Acho que não sou nem digno de estar lá, estou lá pela graça de Deus. Aliás, esse semestre eu já posso prestar. É um desafio tremendo, né? Pastor Samuel, o último concurso, se não me falha a memória, de 100 mil bacharéis em Direito, que prestaram a Ordem dos Advogados do Brasil, apenas 11 mil passaram. Ou seja, 89 mil de reprovação. É um desafio. Está lá uma movimentação tremenda, eu participo do grupo da escola, pessoal, vamos para cima, vamos, tal, e vamos estudar, aquele desafio de passar, não é? Acho que é o sonho de um moço que estuda direito, não é?
É lógico que tem pessoas que vão para outras áreas, vão para o Ministério Público, vão para a, né, magistratura, mas mesmo assim tem que ter, né, Samuel? Tem que ter pelo menos 3 anos de prática jurídica. E nós estamos constantemente querendo ser aprovados, né? Aprovado em um concurso, aprovado no trabalho, não é? Aprovado lá na academia, né? As irmãs aqui perderam alguns quilinhos, eu estou precisando ganhar alguns, que acho que estou muito magrinho, não é? A gente quer constantemente ser aprovado, né? Nós lutamos por isso. E essa igreja tinha a mão de Deus sobre eles. Deixa eu declarar essa palavra sobre a sua vida. A mão de Deus acompanhará você, querido, em todos os momentos da sua vida. Se eu fosse você, eu diria amém e um glória a Deus bem forte. Porque quando a mão de Deus está sobre alguém, não há encantamento. Quando a mão de Deus está sobre alguém, não tem macumba ou boacumba, seja lá o que for, feitiçaria, olho gordo, gato preto, sexta-feira 13, sei lá o que for, não há encantamento sobre a sua vida, meu irmão. Receba essa palavra como profecia, porque a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre essa igreja, pastor Samuel. 2 anos, uma comunidade tão frutífera, não é? Uma comunidade que está crescendo, pregando o reino, sustentando missionários, né? Fazendo o nome de Jesus ser conhecido na história, fazendo o nome de Jesus ser glorificado na história. Me lembro de Billy Graham, não é? Nós perdemos Billy Graham. Billy Graham é uma grande inspiração para mim. Um dia cogitaram que Billy Graham fosse e saísse candidato, né, à presidência dos Estados Unidos. Nós estamos num ano político, não é? Daqui a pouco elegeremos governadores, senadores, deputados e o presidente da República. E nós precisaríamos resgatar um pouco, pastor Samuel, essa questão de candidato, né? Uma palavra muito bonita, que poucos sabem a etimologia. Candidato vem de cândida, né? Ou seja, uma vida branca, uma vida transparente. Oxalá que os nossos candidatos, não é? Tantos aí já fichados, né, na lei da ficha limpa. Mas a palavra candidato vem de cândida, né? Brancura, transparência. Esse é o sentido etimológico dessa palavra. E um dia cogitaram, reverendo Dr. Billy Graham, o maior pregador do século XX, ganhou aproximadamente 3 milhões de almas. Você sabe o que é isso, querido? 3 milhões de almas. Eu fico vendo, eu tenho inveja, Samuel, do galardão de Billy Graham no céu. Porque a Bíblia diz, quem ganha alma, sabe, o homem levou 3 milhões de almas para Cristo. Sabe o que é isso? Me dá uma inveja de Billy Graham, meus irmãos. Eu falei para Deus, ele dá 1% para mim. Se Deus me der 1%, não é? Eu já ficarei por satisfeito. E aí cogitaram o Dr. Billy Graham ser presidente dos Estados Unidos. Foi conselheiro de quase 5 presidentes. Dr. Billy Graham, por que o senhor não se candidata à presidência dos Estados Unidos da América? Ele olhou para a pessoa que fez esse convite e disse, você está querendo me rebaixar? Quem entendeu o que eu falei aqui? Você está querendo me rebaixar? Eu sou ministro do Evangelho. Em outras palavras, o que ele quis dizer, que ser ministro do Evangelho era ser maior e superior que ser presidente dos Estados Unidos da América. Terceira marca dessa igreja, vai anotando. A primeira, eles anunciavam o Senhor Jesus. A segunda, a mão de Deus era com eles. A terceira, olha que coisa linda, verso de número 22, vai acompanhando. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, ou seja, a igreja matriz, né? A igreja pioneira. E enviaram Barnabé até Antioquia. A terceira marca, repita após mim, a igreja de Antioquia espalhava boa fama. Ah, isso me encanta, meus irmãos, porque não é só notícia ruim que corre não é? Você sabia que notícia ruim tem um poder tremendo? Mark Twain, grande pensador inglês, disse assim, enquanto a mentira dá a volta no mundo, a verdade ainda calça os sapatos. Isso é emblemático, porque
Se alguém ver o pastor Marcelo tomando guaraná em alguma padaria por aí, vai dizer, olha, eu vi o pastor Marcelo, não sei não se ele está muito crente, viu? Acho que ele estava tomando, era uma Cronebira aí, uma Kaiser, não é? E essa notícia tem o poder de repercutir 100 vezes mais do que uma notícia boa. Ou é mentira que eu estou falando? Quem concorda com o que eu estou falando? Parece que a mentira, a fofoca, o mexerico, tem um poder tão grande, não é? De se multiplicar. Olha, o pastor Marcelo, não sei não, hein, rapaz, eu vi ele ali na lotérica, eu acho que ele foi fazer uma fezinha na Mega Sena ali, entendeu? E daqui a pouco essa notícia ia se multiplicar de uma forma tão avassaladora, que até você explicar que 19 não é 20, não é? Até você explicar que jacaré é um bicho e outras coisas mais, todo mundo já está sabendo. Diz que tinha um irmão na igreja, os pastores antigos, fizeram um concílio, né? E foram confessar uns aos outros. E um dos pastores disse, olha rapaz, o meu problema é bebida. Quando eu vejo aquela branquinha assim perto do almoço, quando vejo... Aí o outro disse, entendi pastor, vamos orar pelo senhor. E o outro disse, olha, o meu problema é fazer uma fezinha na Mega Sena. Eu sou doido para ser milionário, porque eu vou abençoar essa igreja, vou trazer o meu dízimo aqui. Não é? E o outro disse, olha, meu problema é com mulher. Rapaz, eu tenho um problema com mulher que só Deus. Aí os três confessaram, aí tinha o quarto, o pastor que estava ouvindo, e falou, meus irmãos, eu acho que o meu problema é pior do que vocês, que o meu problema é com a língua. Eu vou denunciar vocês três para os nossos superiores. Então, meus irmãos, a igreja de Antioquia espalhava boa fama. Pergunte para o seu irmão, com todo respeito, querido, o que as pessoas estão falando de você? Pergunte isso para ele. O que as pessoas estão falando de você? Você já se preocupou com isso? Como cristão, não estou falando da sua vida secular. O que as pessoas andam falando de você? As pessoas podem olhar para você. Pastor Samuel, é um desafio, não é? Que nós todos já demos essa desculpa um dia. Todos vocês já deram, inclusive eu. Esse taquara rachada que está pregando aqui. Irmão, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Quem já deu essa resposta aqui? Confessa agora o pecado e deixa, e você alcançará a misericórdia. Todos nós já dizemos assim um dia, irmão, não olhe para aquela igreja, não olhe para aquele pastor, olhe para Jesus, porque os homens são falhos. Mas se nós lêssemos Atos 3, me choca. Porque quando Pedro e João estão subindo para o templo, a hora da oração, aquele coxo pensou, é hoje. Hoje eu vou arrancar o dinheiro dos apóstolos de Jesus. E sabe qual foi a palavra de Pedro e João? Disse, olhe para nós. Que coisa. Eles não disseram ao coxo, olhe para Jesus, pastor Samuel. Eles disseram, olhe para nós. O que eles queriam dizer é assim, você, coxo, olhando para mim e para Pedro, você está vendo Jesus. Que coisa. Eles não disseram, olha, nós temos muitas falhas, olhe para Jesus. Não, eles disseram, olhe para nós. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Que coisa linda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, e o milagre aconteceu. Quem crê que Jesus pode fazer isso ainda hoje? Quem crê? Não limite Deus, querido. Deus pode fazer isso. Levantar os coxos, levantar os paralíticos. Então era uma igreja que espalhou boa fama. Eu tenho uma boa notícia para você, querida. Você vai espalhar o bom perfume de Cristo. Diga amém por essa palavra. A igreja Comunidade de Jesus aqui em Campo Belo será o maior reservatório de perfume daqui. Maior que Montblanc, maior que Calvin Klein, maior que CKB, maior que qualquer Carolina Herrera, maior que qualquer Ferrari. Eu declaro isso, não é brincadeira não, é profecia da palavra. Eu declaro que essa igreja será um porto seguro para os moradores do Campo Belo. Diga amém. Eu declaro que essa igreja será um local de refúgio para o caído, um local de paz para o aflito, um local que vai ser
uma indústria, uma termoelétrica espiritual, em que as pessoas entrarão caídas e sairão restauradas, entrarão enfermas e sairão curadas, entrarão desesperançadas e sairão com esperança para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Se assuste não, irmão. Quando eu falo de Jesus eu me empolgo. E quando o Corinthians joga, você pula. O Brasil vai jogar daqui a algumas horas. Quando o Neymar fizer um gol, você vai dar um pulo lá e perigoso soltar um fogo lá. Colocar Brasil! Não é? E eu que estou falando de Jesus. E eu que estou falando da glória do céu. E eu que estou falando daquele que venceu a morte, venceu os demônios e triunfou na cruz do Calvário. Não tem como não se empolgar, meu irmão. Se você não se empolga por Jesus, reveja a sua vida. Se você não se empolga quando o evangelho é pregado, e quando o Corinthians joga, ele mexe mais com você do que com o evangelho, é porque você precisa nascer de novo, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa rever os seus conceitos, porque as coisas espirituais é que permanecerão, meus irmãos, as coisas dessa terra passarão, e só as eternas permanecerão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quarto lugar. Repita após mim, vamos ver se vocês estão bons de memória. Primeiro, diga uma igreja cristológica. Diga, uma igreja cristológica. Uma igreja aprovada por Deus. Uma igreja que espalhava boa fama. Hoje, meus irmãos, é com tristeza que eu falo isso. A igreja brasileira é mais conhecida por seus escândalos do que por seu testemunho. É triste. É emblemático. Mas a igreja comunidade de Jesus será conhecida pelo seu amor a Deus, o amor ao evangelho e o amor ao próximo. Quarto lugar. Está no versículo de número 23. Já estou caminhando para a conclusão. O pastor Samuel falou que eu posso falar até 2h55 da tarde. O qual, quando chegou... Olha os detalhes da Bíblia. Eu fico encantado com a Bíblia. E viu a graça de Deus. Diga assim. E viu a graça. Diga, viu a graça. Note que ele não sentiu. Um dia o Saião me pegou, estava lá no Servo de Cristo, estudando o livro de Jó com ele, ou Gênesis, aqueles cursos que ele fazia nas férias de janeiro. Saião foi meu professor de hebraico também, tem um livro ali que ele me deu a honra de fazer o prefácio, está ali, Reflexões sobre a Vida de Paulo. Aí eu digo assim, se você não quiser comprar por causa do Marcelo, você compra por causa do Saião, você compra por causa do Dr. Russell Shedd, que fez o prefácio, que já vale tudo, né? Depois você arranca as outras páginas. Ele disse, pastor Marcelo, os pentecostais têm um problema. Eu falei, ih, rapaz. E eu bem na frente, acho que o único pentecostal estudando lá. Eu falei, tá certo, Saião. Pois não. É que os pentecostais parecem estar com gelo na boca. E só ficam fazendo assim, ó. Ou seja, sentindo o poder. Arrepio. Pentecostal tem umas manias meio estranhas. Irmão, está arrepiado aí? É a presença de Deus. Quem disse isso, né? Que arrepia a presença de Deus, né? Aí diz que se vir de cima é de Deus, se vir da terra é do Satanás. Eu nunca vi isso na Bíblia, né? Mas tudo bem. Mas note aqui, meus irmãos, que quando Barnabé chegou naquela igreja, diga assim, ele viu a graça. Dá uma olhada no seu irmão aí, com todo respeito, e vê se você vê graça nele. Vê. Não é graça de ser engraçado, hein? É ver a graça. Eu não estou falando para você ver o Mont Blanc dele, eu não estou falando para você ver o anel de ouro dele, não. Eu estou falando para você ver se você vê graça nessa pessoa. Ele viu a graça. Ele não sentiu a graça. Ele viu. Oh, irmãos, que saiamos daqui tão cheios do Espírito Santo, que as pessoas não notarão o nosso carro, não notarão a nossa casa,
Não notarão a nossa intelectualidade, capacidade, audácia, pertinácia, oratória, eloquência, veemência com que falamos as palavras e articulamos os nossos pensamentos, mas que as pessoas vejam a graça maravilhosa de Jesus na nossa vida. Pode dar um glória a Deus? Pode dar um glória a Deus? Samuel, Barnabé viu a graça. Que as pessoas estão vendo em nós? O que elas estão vendo em nós? Eu me preocupo. Você não se preocupa? Quer chamar a atenção por causa de um carro? Não é muito fácil, né? Nós estamos numa geração virtual, não é? O pessoal briga comigo, que eu não tenho Instagram nem Facebook. Não sou contra, irmão, pelo amor de Deus. Pensa que eu sou da década de 30 e 40. Só que nós vivemos uma geração virtual. Ninguém posta uma foto no Instagram com um mendigo. Olha com quem eu estou, Michel Temer. Pá. Olha com quem estou, Neymar lá. Porque quando ele era humilde, ele era dizimista na igreja dele lá em São Vicente, a igreja Peniel. Agora eu duvido que ele está entregando o seu, sei lá, quanto que é o salário daquele moleque hoje. Deve ganhar no mínimo 5 milhões por mês. Eu não sei se ele está dando 500 mil de dízimo lá. Né? Conhece a história daquele irmão que falou: Senhor, estou desempregado. Ô Pai, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. Aí Deus abriu a porta para ele. Ele começou a ganhar 500 reais. Ele todo mês 50. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu serei fiel ao Senhor. Ele começou a ganhar 3 mil reais. 300 reais. Senhor, se o Senhor me prosperar, eu tenho coração em missões, eu tenho coração no teu reino. Ele começou a ganhar 20 mil reais. Ele, 2 mil reais. Senhor, se o Senhor continuar me abençoando, me prosperando, eu vou levantar um orfanato, vou levantar uma casa de recuperação. Ele começou a ganhar 150 mil reais. Aí ele falou: 15 mil, Senhor. Aí o Senhor falou para ele: quer voltar a ganhar 500 reais, meu filho? Quer voltar a ganhar 500 reais? Então, é só um parênteses que eu fiz aqui. Barnabé viu a graça. Uma oração de 10 segundos, se você quiser receber, você recebe. Não é brincadeira não. Que você saia daqui, querido, cheio da graça de Deus na sua vida. Ninguém falou amém? Eu falo amém, Senhor. Que a sua boca destile graça. Só a irmã ali pegou isso, minha irmã. Acho que tem uma pentecostal das Assembleias de Deus aqui. Glória a Deus. Que as suas atitudes destilem graça. Que o seu abraço destile graça. Que o seu olhar destile graça. Que o seu cumprimentar destile graça. Que o seu andar, querido, as pessoas vejam Deus na sua vida. No seu trabalho, as pessoas vejam Deus na sua vida. Você no trânsito, que as pessoas vejam Deus na sua vida. É uma frase minha, se você quiser lá, depois você me dá direitos autorais, não é? Posta lá no Facebook, no Instagram. Não é profunda que nem Agostinho, não é? Que nem Charles Stanley e tantos outros que eu poderia citar aqui. Thomas Watson. Aliás, tem uma frase de Thomas Watson muito emblemática. Deus pode desferir um golpe reto com uma vara torta. Você consegue? Deus pode desferir um golpe reto com uma vara torta. Mas essa frase é minha, se você quiser colocar lá. O cristão sem a graça, ele fica sem graça. Quem entendeu a frase? Ou seja, se o brilho de Jesus estiver na sua vida, você fica sem graça, querido. Você fica borocochó. Você fica apático. Você fica com essa cara de delegado aí que parece que chupou uma dúzia de limão aí. Bravo. Porque graça e alegria. Que o Espírito Santo enche a comunidade de Jesus de alegria. Para alegrar aqueles que não têm alegria.
Diga, viu a graça? Oh, maravilha! Vamos lá. Vamos para a quinta lição. Está aqui no versículo de número 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Diga assim, a igreja de Antioquia amava a palavra de Deus. Vou fazer essa pergunta já sabendo a resposta. Quem ama a palavra de Deus aqui? Deixa eu ver. Mas ama mesmo, irmão? Ama mesmo. Era uma igreja que diz o texto, que se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente ali. Eles tinham amor pelo conhecimento. Nós vemos uma geração que o brasileiro lê 1,29% de livro ao ano. Como é que nós vamos mudar esse país assim, meus irmãos? Conhece a história daquela irmã das Assembleias de Deus? Eu não vou falar da comunidade Família em Jesus, que pediu ao pastor, pastor, eu perdi os meus óculos. Ô, meu irmão, vamos orar, Deus é poderoso. O senhor sabe, pastor, eu sou aposentada, não tenho dinheiro. Hã? Pastor, ora a Deus para eu encontrar os meus óculos. Depois de 3 meses, pastor orando, ela foi pegar a Bíblia. E onde é que estavam os óculos? Dentro da Bíblia. Ela ficou 3 meses sem ler a Bíblia. É difícil ouvir o Marcelo, né, Samuel? Esse cara chato, né? O cara que vem aqui provocar vocês, né? Porque a mensagem verdadeira é essa que provoca, viu? Essa mensagem que diz, ó, você é o cara, você é isso, ó, tá com nada, meu irmão. Tá com nada. Nós somos pecadores, somos pó e cinza, e se o eterno travar o oxigênio do nosso cérebro, a gente cai duro aqui agora e vão ter que sepultar a gente. Viu? Estamos aqui pela graça maravilhosa de Jesus. Se eu fosse você, eu glorificava Jesus e exaltava Jesus. Celebre a vida, querido. Você que não deu um glória a Deus aqui hoje, ou um aleluia, celebre a vida. Você não está entubado com um balão de oxigênio na sua boca. Você está vivo, você está me ouvindo, você ouve, você fala, você se levantou. Então glorifique ao nome do Senhor, porque Deus tem sustentado a sua vida. Deus tem sustentado você. Maravilha. Era uma igreja, pastor Samuel, que amava o conhecimento. Quantos livros você já leu esse ano? Não estou dizendo a caras não, querida. Não estou dizendo contigo não, nem a 4 rodas. Estou dizendo livros. Livros. Mário Quintana disse que os livros não mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Quantos livros nós já lemos? Quantas vezes você já leu a Bíblia? O pai de pastor Gesiel Nunes Gomes, um dos maiores pregadores das Assembleias de Deus, eu fiquei envergonhado quando o pastor Gesiel Gomes, príncipe dos pregadores pentecostais, está com 78 anos de idade. Um homem apaixonado pela Bíblia. Ele disse para mim, papai, pastor Marcelo leu a Bíblia 240 vezes. Você sabe que segundo estudiosos, eu não sei se foi George Miller ou Charles Finney, leu a Bíblia 100 vezes, sendo que das 50 ele leu de joelhos. Pastor Marcelo, o senhor está louco? Não. Billy Graham conta uma experiência de um jovem que nunca tinha tempo. E o pastor um dia chamou ele. Meu filho, você sumiu da igreja. Não, pastor, estou trabalhando, estou fazendo minha pós-graduação, agora encaminho para o mestrado, do mestrado eu vou para o doutorado. Ele sumia da igreja. Aí daqui a pouco ele aparecia novamente e sumia novamente. Aí o pastor, apacentador, se preocupa com as ovelhas. Meu filho, onde você anda? Não, pastor, agora eu arrumei uma namorada. Ah, entendi, agora é a namorada. Qual é a síntese dessa história? Pastor Billy Graham diz assim, aquele jovem nunca tinha tempo
porque ele tinha tempo para outras coisas que ele amava. E o resumo é esse: nós sempre arrumamos tempo para aquilo que nós amamos. Sempre. Se você ama a sua família, você quer estar perto da sua família. Se você ama o seu trabalho, você vai para o seu trabalho com prazer. Se você ama os seus filhos, você quer estar perto deles. Se você ama a Deus, não tem como conhecer a Deus se não for pelas Escrituras. Eu tenho uma má notícia para você: um anjo não vai aparecer para você, Gabriel não vai aparecer para você, Miguel não vai aparecer para você. Mas se você mergulhar no livro de Deus, Deus se revelará para você. Sexto lugar, e eu só tenho mais um. Ainda está no versículo 26. A parte B. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Diga assim: todo discípulo é um cristão, mas nem todo cristão é um discípulo. Em Antioquia foram os discípulos. A palavra no grego para discípulos é matésis ou matrizes. Quem é o discípulo? É uma matriz do Cristo. Cristo é o original. E o cristão é uma cópia ambulante. Daí a palavra cristão. Cristão no latim é Christiane. Tem alguma Christiane aqui? Não é revelação não. Tem alguma Christiane aqui? Hã? Tem? Conhece alguma Christiane? Alguém conhece uma Christiane? Nome lindo, Christiane. Christiane é Christos mais Anne. Anne aqui é sufixo. Aquela que pertence. Aquela que segue a Cristo. Cristiane significa aquela que pertence a Cristo. Olha que nome lindo. Aquela que segue a Cristo. Ou cristiano, tem um cristiano aqui? Parabéns se tiver algum cristiano aqui. Aquele que segue a Cristo. Aquele que pertence a Cristo. Isso é ser cristão. Vamos de novo? Vou repetir. Diga assim: todo discípulo é um cristão, mas nem todo cristão é um discípulo. Porque todo mundo é crente, irmão. Tira a roupa é crente. Toma uma biritinha é crente. Na Mega Sena é crente. Fofoca dos outros é crente. Todo mundo hoje é crente. Até os demônios são crentes, porque às vezes que eles creem e estremecem. Isso aqui é uma pancada na teologia liberal. Que os liberais não creem na divindade de Jesus. A fé dos demônios é mais ortodoxa do que a fé dos liberais. Porque os demônios creem e estremecem. E os liberais nem creem e nem estremecem. Diga assim: discípulos. A igreja, comunidade, família em Jesus não está aqui preocupada em ter admiradores. Está aqui preocupada em fazer discípulos. E se eu fosse você, eu dizia amém por essa palavra. Não queremos aqui, pastor Samuel, adesão. Queremos conversão. Não queremos ajuntamento. Queremos quebrantamento. Não queremos apenas altura. Queremos profundidade. Gente que conhece a Deus de verdade. Gente que anda com Deus. Aleluia. Quase que eu dou uma rajada de línguas estranhas agora aqui. É que o espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. Então você tem como controlar. Se na Assembleia de Deus já tinha dado uma coisa boa. Gente que ama a Deus, pastor Samuel. Gente que é discípulo de Jesus. Onde estão os discípulos de Jesus aqui? Deixa eu ver. Ih, tem alguns aí que nem levantar a mão levantaram. O sangue de Jesus tem poder. Discípulos de Jesus. Grave esse texto, hein? Não foi em Jerusalém, pastor Samuel, foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento.
Pesquise isso. A primeira é aqui. Discípulos. Em último lugar, que eu fiquei muito feliz, diga assim: a igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Difícil agora, né? Vamos para Atos 13 e eu termino aqui agradecendo meu amigo pastor Samuel pelo carinho de trazer esse profeta. Eu acho que não me considero pregador, um profeta. E profeta fala a verdade, doa quem doer. Profetas têm compromisso com os oráculos divinos. Não em fazer massagem no ego das pessoas, mas em provocar, em desafiar, em viver uma vida mais abundante. Deixa eu falar para você, a vida que Jesus tem para você não é a vida de uma lagoa estancada, não é uma vida de uma represa, é uma vida cujos rios fluirão do seu interior. Foi Jesus que disse isso. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, que texto lindo, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Atos 13, olha os detalhes da Bíblia, 1 e 2, na igreja que estava onde, hein? Na igreja que estava em? Na igreja que estava em? Escute isso, havia profetas e doutores. Repita após mim, profetas, doutores. Olha só, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger. Veja aqui, ó, era uma igreja que não tinha racismo. Níger aqui é negro. Os negros participavam da liderança da igreja de Antioquia. Veja a Bíblia. Aí alguém que não sabe diz, Bíblia, um livro homofóbico. Bíblia, um livro racista. Não conhece a Bíblia, não fala, camarada. Está aqui. Lúcio, Cirineu, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora, olha que coisa linda são os detalhes da Bíblia, pastor Samuel. Vamos ler o 2. Servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha aqui a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, que nem dizem os testemunhos de Jeová, que uma força não fala. Mas o texto diz que o Espírito Santo fala, e só fala que é uma pessoa, animal não fala. Aqui está a personalidade do Espírito Santo. E disse o Espírito Santo, o que ele disse? Apartai-me a Barnabé e a Saulo. É linda essa expressão no grego, aforissate demoi. Olha que lindo. Aforissate demoi. Sabe o que significa? Separai para mim mesmo de uma vez por todas. Que coisa linda os originais da Bíblia. Não é apenas separai-me, é separai-me para mim de uma vez por todas. É um chamado irrevogável. É um chamado irrenunciável. Eu estou chamando para mim. Agora, olha os detalhes da Bíblia que nós perdemos. Diga assim, Barnabé e Saulo. Volte para o versículo 1. Qual é o primeiro nome que aparece no versículo 1? Qual é o primeiro nome que aparece no versículo 1? Qual é o último nome que aparece no versículo 1? Diga assim, o Espírito Santo selecionou o primeiro e o último. Isso aqui não é teologia não, irmão, isso aqui é revelação da palavra. Bíblia não é um livro só que de academia, não. Bíblia tem que ter revelação. O Espírito Santo, quando chamou para a obra missionária, chamou, diga, Barnabé e Saulo. E o texto diz que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Diga assim, Barnabé, profeta. Saulo, doutor. É assim que é feita a obra missionária. Precisa do profeta, mas precisa do mestre. E o Espírito Santo que fez? Pegou um profeta, que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Ele era conhecido como filho da Paraclesis, filho da consolação. Ele tinha um nome, ele era profeta. Estude Barnabé no livro de Atos para você ver.
Nós só temos Saulo hoje, pastor Samuel, por causa de Barnabé, que a igreja não confiava em Saulo. Saulo, esse homicida, esse cara se converteu? Que rapaz, você está com surto psicótico, esse cara não é crente. Aí Barnabé disse, não, esse moço se converteu. Saulo só se tornou Paulo por causa de Barnabé. Eu tenho uma notícia, nós só teremos Paulos nos séculos 21 e seguinte, se tivermos um Barnabé que deposite confiança nessa pessoa. Nós falamos muito de Paulo, mas esquecemos de Barnabé. Foi Barnabé que disse, trazei a Saulo. Barnabé disse, o menino é bom, ele mudou a vida, que a igreja mandou Paulo embora. Paulo não vai pastorear aqui em Jerusalém nunca, manda ele embora. Não, a gente não quer esse camarada aqui, esse camarada não é crente. Barnabé diz, ele é crente, traz ele para cá. Então a obra missionária, pastor Samuel, precisa dessas duas vertentes. Diga assim, o profeta e o mestre. Só o profeta não adianta, porque vai virar todo mundo menino. Vai ter só profecia, poder, paralíticos, cegos. Não adianta. Diga assim, precisa do mestre para ensinar o profeta, para ensinar as pessoas. Agora não pode só ter o mestre, não, todo mundo fica teologando. Ah, nós estamos aqui genoflexos na tua presença, ó Eterno. Quem sabe o que é genoflexos? Hã? Genoflexos é com os joelhos dobrados, meus irmãos. Hã? Não adianta, pastor Samuel, sua academia. É muito bom a academia, eu sou um acadêmico. Mas nós precisamos, diga assim, fogo. Vamos, fogo. Fala assim, fogo! Isso. E luz. Fogo no coração e luz na mente. Foi o que disse o teólogo Jonathan Edwards. Fogo no coração quer dizer paixão pelas almas. E luz na mente, conhecimento. Porque não adianta só ganhar o coração, tem que ganhar a mente. A maior batalha se trava na mente. Por isso que a Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Meu desejo, pastor Samuel, de todo o coração, que vocês continuem a ser missionários. E por que não, pastor Samuel, levantar um daqui e enviar para a obra missionária? Eu creio que tem pessoas aqui que têm chamados missionários. Alguém pode dizer amém aqui? Mas não vai para Nova York não, viu, querido? Porque missionário de Nova York, de Paris, Montpellier e Marseille, está cheio. Vamos orar para Deus te enviar lá no sertão da Paraíba. Coisa boa. Plantar uma igreja lá de gente apaixonada por Jesus. Que coisa bonita. Esse é o desejo do meu coração. Valeu? Quem está feliz aí, diga amém. Quem quer que eu não volte mais aqui, diga amém. Isso, irmão, obrigado, viu? Você me ama mesmo, viu? Olha, vou falar, viu? Deus abençoe. Rapidinho. Ô, adorador, pega aqui minha Bíblia, meu filho. Essa Bíblia é boa, meu irmão, que se o demônio não sai no nome de Jesus, sai na pancada. Olha o tamanho dela ali. Estão ali atrás alguns dos nossos materiais, tá bom? Tem os meus livros que vocês já conhecem, e eu trouxe aqui algumas preciosidades, que para mim um dos maiores escritores do mundo, o Dr. Warren Wiersbe, escreveu mais de 200 livros. Eu escrevi 15. O Warren Wiersbe escreveu mais de 200. Os eventos mais importantes da vida de Jesus: o nascimento, o batismo, a tentação, a transfiguração, a crucificação e a ressurreição, analisados por um dos maiores escritores do mundo, o Dr. Warren Wiersbe, tá? É a verdade de cabeça para baixo, dele também. Descubra como a sabedoria incomum dos paradoxos da Bíblia pode dar novo significado à sua vida. É um livraço. No reino de Deus, o menor é o maior. Diga assim, no reino de Deus, a pirâmide é de ponta cabeça. O menor é o maior. O humilhado é exaltado. Ele fala dos paradoxos da vida cristã. Se você encontrar a vida, você perde. Se você perder,
você a encontra. Nossa, é magnífico, tá bom? Do meu amigo pastor Joá Caetano, é um livro muito didático, não é um livro exegético, mas é um livro prático. Os Mistérios do Apocalipse, 325 respostas bíblicas, históricas, científicas sobre o Apocalipse, profecias e sinais dos últimos tempos. Quem será o anticristo? Onde será o milênio? No céu, na terra? Quem serão as duas testemunhas? A besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, o dragão, o falso profeta, o anticristo, não é? Os 144 mil, que os TJs dizem que o céu só irão 144 mil, quer dizer, o Maracanã dos tempos áureos é maior do que o céu dos testemunhas de Jeová, não é? Como entender isso? Como será o período da grande tribulação? O que ocorrerá nesse momento? Haverá salvação? Então, um dos maiores estudiosos da escatologia bíblica, tá bom? Um devocional também, você vê como eu amo o Dr. Warren Wiersbe, 100 reflexões no Antigo Testamento e 100 no Novo, capa dura, papel couché do Dr. Warren, e vários livros meus que está ali, não dá tempo de eu falar de todos. Tem a Bíblia para pregadores e líderes do pastor Gesiel Gomes, com mais de 3 mil recursos. Tem meu livro sobre Paulo, tem o meu novo livro, Os Mistérios da Língua Hebraica, e outras preciosidades ali que não dá tempo para falar, tá bom? Um beijo no seu coração. Eu termino sempre com essa frase. O dia do pastor foi domingo passado, mas se você quiser me dar um presente, ainda dá tempo. Deus pode tocar no seu coração hoje e você abençoar a vida do pastor Marcelo, do pastor Samuel. Eu já trouxe um presentinho para ele ali, não é? Eu termino com essa frase emblemática e muito boa, por sinal, não é? Dar um livro para alguém, vocês, não é apenas uma gentileza, é um elogio. Vire para essa pessoa e pergunta aí, será que você vai me elogiar pelo menos hoje? Vai, pergunta para ele, será que você vai me elogiar pelo menos hoje? Faça isso hoje, né? Esse kit aqui do Dr. Warren Wiersbe é apenas R$100, tá? O devocional e os 2 livros aqui do Dr. Warren Wiersbe. E tem uma preciosidade lá, pastor Samuel. Muita gente comprou da última vez que eu estive aqui o comentário histórico-cultural da Bíblia. Tem o antigo e o novo ali. É uma preciosidade. O Dr. Craig Keener escreveu o Novo Testamento e 3 estudiosos escreveram do Antigo Testamento. Olha que coisa linda. Você sabia que a metáfora do braço estendido é uma metáfora egípcia? Que quando Deus disse para Faraó que estender o braço, ele já entendia aquilo, porque quando Faraó estendia o braço, haveria juízos e calamidades. Deus estava dizendo, o meu braço, Faraó, será maior do que o teu, e eu mostrarei o meu poder, não é? O que significa aquela expressão que o Senhor pesa o coração? Ele entra na cultura egípcia e fala do ritual, como era, não é? O ritual de pesar o coração e o que significa, não é? Outra preciosidade, só para despertar o gosto de vocês, sabe por quê? Moisés, olha que coisa linda, olha o que é cultura bíblica, pessoal, eu sou apaixonado por essas coisas. Porque Deus fala para Moisés, Êxodo 3, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo é, sabe por quê? Porque foi descoberto recentemente um papiro no egípcio, do faraó Narmed. Narmed está num papiro, está o assistente dele e o deus Horus, em forma de um pássaro atrás do faraó Narmé. E atrás do faraó Narmé tem uma pessoa seguindo e uma pessoa que vai falar com ele, que está com as sandálias nas mãos. Olha que coisa interessante. Olha a profundidade da Bíblia. Então Moisés entendia aquela linguagem, porque ele foi criado na corte de Faraó. Sabe por que tirava as sandálias? Porque diante de uma divindade, quando você estava diante de uma divindade, você tinha que tirar os seus sapatos. Olha, é extraordinário, pessoal. Para quem ama a cultura bíblica, está lá, tá bom? Um beijo no coração, uma ótima semana e que continuemos avançando para a glória de Deus. Vem aqui, Bispo Samuel Munhoz. Brincar com ele, né? Começou fazendo bullying com o meu cabelo e acabou fazendo bullying também. Você tinha o cabelo tão bonito, o cabelo? Não pode. Você tem que dar um pouco do seu cabelo para mim.
Queridos, comprando um livro é uma forma de semear no ministério do pastor Marcelo também, que não cobrou nada para estar aqui essa manhã. Então é uma forma de você abençoar o ministério dele com um livro. Quero indicar só mais um que eu vi ali, Apologética para o século XXI. É um resumo de vários apologetas. É bastante rico se você quer argumentos, aprender a defender, né, a fé em Deus, ressurreição de Cristo, várias coisas. É um livro bem interessante que está ali. Vamos ficar de pé? Há alguém aqui que nos visita hoje pela primeira vez? Pode levantar a mão bem alto para que chegue um presentinho até você. Então vai chegar um livrinho para que você saia aqui com uma lembrança de que foi muito importante aqui a sua vinda nesta manhã. Receba esta lembrança antes de nós orarmos. Normalmente é feito no meio do culto. Eu que inverti, por isso que o pessoal não estava tão preparado, mas levante sua mão bem alto. Quem que não recebeu ainda? Aqui tem uma moça também. Bênção de Deus. Semana que vem vamos receber também, é um mês de aniversário, né? Por isso que nós estamos em festa. Semana passada o Vocal Livre veio maravilhosamente bem ministrar o louvor. Hoje o pastor Marcelo, uma palavra tão abençoadora e de norte para a igreja, de direção para a igreja, para este